Olá, amigos do Luz da Serra. Estou muito contente de te encontrar nesse espaço especial hoje aqui, inaugurando um trabalho novo que nós estamos fazendo, um trabalho de entrevistas, e não podia ser diferente. A gente sempre, quando inaugura algum trabalho aqui do Luz da Serra, a gente faz isso com pessoas que a gente ama, que a gente confia e que a gente tem, acima de tudo, alegria, confiança para indicar para o nosso pessoal. Sabe aquela história de você aceitar uma visita na sua casa e que quando você não conhece essa visita você fica um pouco com medo? Pois é, eu quero que você entenda que quando a gente indica alguma coisa para a nossa lista de e-mails, é o mesmo sentimento que nós temos. Se vocês imaginarem o número de pessoas que nos procuram para a gente ajudar a divulgar os seus trabalhos, é uma coisa assim muito grande. Se a gente fosse colocar todos os materiais que a gente pede de indicação, pede de sugestão, que as pessoas nos pedem para ajudar a divulgar no Luz da Serra, nessa audiência enorme que nós temos, a gente ia ter tanto conteúdo, tanta confusão e a gente filtra muito. Em primeiro lugar, porque a gente tem um posicionamento, a gente tem uma direção a seguir. E nós do Luz da Serra acreditamos com toda a paixão, com toda a dedicação, que no momento que a pessoa encontra e realiza a missão da alma dela, tudo muda para ela. E a nossa instituição trabalha com isso, ajudando você a encontrar e realizar a missão da sua alma. Acontece que para a gente divulgar outros trabalhos, esses trabalhos têm que estar na mesma sintonia dos propósitos da missão da nossa instituição, que ela foi fundada lá em 2005 por mim e pela Patrícia, e agora nós somos em 3 sócios, o Paulo Henrique também, e a gente tem um cuidado muito grande das parcerias que nós fazemos, que estejam todas sintonizadas com isso. Acontece que a gente tem que aprender também a lidar com fraquezas que nós temos. Eu sou especialista em algumas áreas, a Patrícia é especialista em algumas áreas, só que nós não somos especialistas em tudo. E a gente reconhece que o portal Luz da Serra pode oferecer mais conteúdos em algumas áreas específicas que a gente vem indicando. Por exemplo, recentemente nós indicamos o trabalho da Juliana da Mata e o Felipe Miranda, que trabalham na questão dos relacionamentos e fazem um trabalho maravilhoso. E agora, como não podia ser diferente, eu quero apresentar para vocês, em nome da equipe Luz da Serra, o trabalho do Jonas Antunes Ramos e do site dele, que é o Transformando Pais em Mestres. Quem não conhece o Jonas ainda, o Jonas é o nosso amigo, é nosso parceiro, trabalha conosco em alguns cursos já há bastante tempo, e ele desenvolve um trabalho incrível em Caxias do Sul. Mas acontece que o Jonas sempre teve essa paixão por ser pai, por ser educador. E diga-se de passagem, ele fez um bom trabalho. E ele tem várias histórias de educação com filhos na vida dele. Desde a época que ele era mais filho do que pai, assim como agora que ele é mais pai do que filho. Então, eu quis inaugurar esse trabalho com algum material que, primeiro, fosse inédito para a nossa lista, que nós ainda não tivéssemos coberto de uma maneira que você que nos segue merecesse, mas não só isso, que alguém que pudesse falar sobre o assunto tivesse realmente competência para falar disso e, acima de tudo, como eu já falei, que estivesse na mesma sintonia que o Luz da Serra. Então, Jonas, meu amigo, nosso irmão aqui do Luz da Serra, seja bem-vindo a esta entrevista. Eu espero que você seja muito feliz com esse trabalho, porque a gente sabe a competência que você tem. Então, Jonas, se apresenta para o pessoal que não te conhece ainda, por favor. Olá, Bruno. Satisfação muito grande estar aqui contigo e uma responsabilidade também maior ainda por saber da grande audiência aí do Luz da Serra. Eu tenho acompanhado o teu trabalho há muito tempo, eu sou um fã seu como escritor, da Patrícia e do Luz da Serra, desde que eu comecei a fazer contato com vocês e esse conteúdo maravilhoso. Então, só mudou a minha vida e, como eu disse, uma responsabilidade grande estar falando aqui com a sua audiência. Então, para quem não me conhece, eu sou Jonas Antunes Ramos. Há pouco tempo atrás, incentivado por um grande amigo chamado Bruno Gimenez, eu comecei um site, um blog chamado Transformando Pais em Mestres. Eu sempre tive uma grande paixão, que foi essa realmente de ser pai. E daí, Bruno, eu vou te contar um pouquinho dessa história, até para que o pessoal também saiba que tudo na minha vida não aconteceu assim, de uma forma tão planejada, e que Deus e o universo foram colocando as coisas e as ferramentas que eu precisava na minha vida. Eu sou empresário do ramo de tecnologia da informação, eu sou pai por opção divina, e muito grato a isso, né? Então, desde que eu comecei esse trabalho Transformando Pais em Mestres, muita coisa começou a acontecer assim na minha vida. Deixa eu te contar um pouquinho. Em 1992, então, eu fui pai com 20 anos.
Então, eu tenho 41 anos hoje, faz 21 anos que eu sou pai. Então, tenho uma filha com 21 e tenho uma outra de 4 anos, que depois eu vou falar um pouquinho dessa história dessa outra de 4 anos, né? Muitos me perguntam, Jonas, como é que tu demorou tanto assim para ter? Por que esse espaço entre uma e outra? É algum segredo aí dessa questão da educação? Eu disse, não, mas mais adiante eu conto essa parte para ti. Então, uma satisfação grande estar falando contigo e dividir um pouco dessa experiência e dessa paixão que eu tenho realmente por ser pai. É algo que eu encarei assim como uma missão e a cada dia que eu vejo, chego em casa e abraço as minhas filhas, eu digo, nossa, foi um trabalho bem feito, porque realmente o resultado que eu tive com elas não foi algo assim, obra do acaso, foi de um esforço, foi de muito amor, assim, de responsabilidade que é. Eu sempre disse uma coisa, Bruno, se você quer dar uma contribuição positiva para a sociedade, você pode fazer isso através do seu trabalho e com uma extensão e, por consequência, através dos seus filhos. Quer dar uma contribuição positiva? Eduque bem os seus filhos. Muito bom, Jonas. E o pessoal não te conhece direito ainda, alguns te conhecem, já são seus amigos, eu tenho certeza. Mas sem contar também, né, Jonas, que você tem formação em psicoterapia reencarnacionista, formação em fitoenergética e vários outros cursos que você já fez, programação neurolinguística e tantas outras coisas. E sem contar um trabalho que você tem no seu instituto também lá em Caxias. Ou seja, já é uma coisa que você vem há tempo e você já vem estudando. E quando você veio falar desse trabalho, desse site, que confesso que também fui entusiasta disso, mas como eu te disse, eu fui entusiasta. Eu tinha acabado de fazer uma viagem, Jonas, e a gente conversava sobre essa viagem, eu falei, Jonas, tem um problema no mundo. Um problema é a obesidade. Nós estamos vendo que as pessoas estão engordando muito. E existe um outro problema no mundo, as pessoas não estão conseguindo educar direito seus filhos. Eu queria que você falasse para mim, que você falou uma visão, eu não sou pai, né? Eu não sou pai. Sou pai de 2 gatos. Eu queria que você falasse para mim sobre isso, sobre este problema das pessoas, dos pais estarem sem paciência, dos pais não saberem o que fazer com seus filhos, porque, embora eu não sou pai, eu atendi muito em consultório pais com essa situação. E eu vejo assim, vi milhares de casos do desespero dos seus pais com os seus filhos. Também a questão da personalidade congênita, né, Jonas? Muitos pais se culpam pela educação dos filhos, achando que erraram, mas aquilo é da alma. Eu quero que tu resuma para mim, porque essa conversa, senão vai ficar muito longa. Qual é a maior dor, ou as 3 maiores dores que existem hoje quando se fala de educar filhos para ser feliz, que é o que você fala tanto? Porque eu vejo as pessoas desesperadas, os pais desesperados, eles não sabem o que fazer. Sendo culpa deles ou não, tendo responsabilidade deles ou não, eu não estou querendo colocar isso em questão. Mas o fato é que as crianças estão diferentes das gerações antigas, mais anteriores, e os pais não sabem o que fazer. É uma dor, é um problema que está tirando o sono. Fala para mim, para o nosso povo, quais são as maiores dores que o pessoal está tendo nessa questão de educar os filhos e o que você pode falar sobre isso? Vamos lá. Muito bem, Bruno. Bem colocado assim essa questão das maiores dores, porque são dores mesmo que os pais não estão sabendo lidar com isso. O que aconteceu, o que eu observei, é que a gente está num período, vamos dizer assim, de entre safra. O que aconteceu nas gerações anteriores é que não se tinha tanta informação. Está tudo muito acelerado, muito rápido hoje. E os pais, eles continuam com as mesmas responsabilidades, ou ainda maiores, de prover os seus filhos. Então, os pais hoje estão sem tempo e tudo que acontece com os filhos não estão conseguindo acompanhar essas gerações que elas vêm, de fato, mais evoluídas, elas, por consequência da nossa própria evolução. Nossos filhos são mais evoluídos do que nós, assim como nós somos mais evoluídos que nossos pais, né? Então, tudo isso conspira para que os pais não consigam acompanhar direito os filhos, não consigam parar e observar. Os pais estão muito ocupados em prover a família e quando eles percebem o filho já está crescendo, ele já está com 2 anos e já mexe no smartphone, uma coisa que ele nunca teve, foi tudo um pouco mais lento. Então, o que eu estou percebendo é que os pais não estão se dando por conta disso. Estão muito ocupados, é muita informação, é muito trabalho, chegam em casa cansados
E na hora de dar essa atenção para o filho, ou tem a TV, ou a cama, porque o pai chega tão cansado. Então tem uma série de questões relacionadas a isso. Mas coisa é, uma queixa que os pais fazem frequentemente, até tem vários depoimentos no blog, meus filhos não me obedecem. Né? O que fazer, o que deu errado com isso? Então, é justamente uma consequência de tudo isso que não foi observado na criação deles, no desenvolvimento deles. Então, eu comecei a escrever no blog coisas que eu tinha feito e que deram um excelente resultado. Um exemplo disso, a atenção. A criança precisa de atenção. E esse segredo tem que começar desde cedo. Não adianta acessar um conteúdo agora, comprar um livro sobre educação de filhos, se você não prestou atenção desde cedo, desde os primeiros passos, foi acompanhando. Eu considero a parte da educação de filhos uma coisa muito simples. Mas se você começar desde cedo. Eu tinha um grande medo, Bruno, como eu fui pai com 20 anos, eu não tinha experiência nenhuma. Não existe escola para aprender a ser pai, é só sendo mesmo. É a escola da prática. Então eu tinha um grande medo. O que eu não queria que acontecesse com a minha filha e comigo era exatamente de um dia eu estar numa situação com a minha filha em algum lugar e ela me desrespeitasse, certo? De uma certa forma que eu ficasse constrangido, porque quer queira, quer não, nós ainda temos uma necessidade de realização através dos filhos, sabe? Isso é uma coisa que cada um tem isso de forma particular, como você disse, é personalidade congênita. Então eu vim com os meus medos também. Eu tinha um grande medo que a minha filha não me amasse, ou que ela se distanciasse de mim, por eu ser assim, de repente muito rígido em algumas questões, face a esse medo que eu tinha de que ela me desrespeitasse em algum momento. Depois, eu descobri que eu tinha um receio de que se eu desse muita disciplina para ela, se eu desse muita disciplina, se eu fosse muito rígido nessa questão, ela não me amasse. Mas depois algo me disse assim, intuitivamente, é como se eu tivesse tido um insight de que esse era o caminho que eu tinha que seguir. Eu tinha que confiar naquela mensagem, confiar no meu coração em relação à educação dela. E dar os limites que ela precisava. Então foi o que eu fiz. Entendo, mas você fala que não existe escola para ensinar filhos, só sendo mesmo. Mas me parece que você está querendo quebrar um pouco esse jogo. Talvez até pela dificuldade que você encontrou de ter que aprender na marra, como a maioria dos pais não sabem o que fazer, você parece que está criando um método. Quando eu digo método, é um caminho para diminuir a curva de aprendizado que os pais têm, porque, como eu te falei, o que eu mais recebo é e-mails de pessoas falando, não sei mais o que eu faço com meu filho, como se a culpa fosse só da criança. Esse trabalho que você vem fazendo, que você vem estudando há bastante tempo, colocando em prática tudo que você estudou, não só de prática de pai, mas de prática de quem trabalha no Instituto de Desenvolvimento de Espiritualidade, Autoconhecimento, de quem é terapeuta, como é o seu caso, mas também colocando tudo isso para que diminua. Por exemplo, eu não sou pai ainda, mas eu tenho aprendido tantas coisas com você que talvez o dia que eu for pai, eu vou conseguir diminuir essa curva de aprendizado. Talvez eu não vou ter a insegurança que você teve. Talvez com as orientações do que você está colocando no blog, porque eu estou acompanhando, eu sou entusiasta desse trabalho, eu não vou sentir esse medo que o meu filho não vai me amar, ou medo que aquele limite que eu estou dando é um limite errado. Talvez essa experiência de quem já passou pelo passo, que é o que você está fazendo, ela vai trazer mais segurança para quem é pai agora, pai mais recente, não sabe o que fazer, ou para quem quer ser pai. É essa a proposta do seu trabalho ou não é bem isso, Jonas? Bruno, exatamente isso. E ia chegar nesse ponto, porque não precisa passar por tudo que eu passei, é uma experiência particular, porém, eu modelei isso de forma que ela fosse ensinada, certo? Então, eu quero mostrar, através dessa metodologia, que é tudo muito simples, Bruno. Os pais muitas vezes deixam de acessar um material sobre educação de filhos, porque eles imaginam que é algo que tem que ser, ele tem que ser um psicólogo, ele tem que ser um terapeuta, ele tem que ser alguém pós-graduado em pedagogia para conseguir educar os filhos. Eu estou demonstrando através das coisas que é tudo muito simples. Então, quem acessar o blog e ver lá os conteúdos que eu coloquei,
São coisas... Aproveita e coloca o endereço do blog, que tem lá um e-book que eu já baixei, Jonas, que qualquer um pode baixar, isso está disponível ainda, é um material incrível, que é gratuito, inclusive. Como é que Gratuito, é o Bruno. blog? Pode Esse passar o blog. material ele vai ficar disponível por um tempo limitado, tá? Eu não sei ainda até quando, eu não Certo. defini isso. É o transformandopaisemmestres.com.br. Então é só acessar, Sim, tem um link lá para baixar um e-book, onde eu dou 7 dicas que eu chamei de chaves, que eu utilizei e que você não vai encontrar em nenhum livro de psicologia ou sobre educação de filhos. Foram coisas simples e que funcionaram. Eu acredito tá, nessa Jonas. proposta. Eu não, eu não quero estragar a surpresa de quem vai baixar o e-book, inclusive aproveite para baixar logo, como o Jonas disse, ó, conhecendo o trabalho dele, é muito provável que isso se torne um livro. Então, quando se torna um livro, ele não pode mais disponibilizar gratuitamente. Já é um e-book, né? Eu queria que você falasse rapidamente, para não estragar a surpresa, quais são esses 7 passos principais. A gente não precisa desenvolver eles porque não daria tempo. Perfeito. Mas, basicamente, quais são os 7 passos principais? Ou se você não quiser falar os 7, Jonas, fala 2 ou 3 passos principais para que o pessoal que está nos assistindo possa sair daqui com uma dica. Eu sei que o pessoal já vai lá, vai baixar o teu conteúdo, já vai olhar e já vai fazer pergunta para você, que eu sei que o seu site é muito interativo, mas vamos lá. Por onde começar? Eu quero ser pai amanhã, ou eu sou um pai de 2 crianças, uma com 5, uma com 7. O que eu faço? Essas crianças estão hiper... Qual é a dica para que o pai comece, a mãe, comece a mudar a sua realidade, melhorar as coisas em casa? Bem, não necessariamente na mesma ordem, mas aquilo que eu coloquei lá foi ambiente. A primeira dica é em relação ao ambiente. Você quer educar seus filhos, você precisa ter um ambiente saudável para que eles se desenvolvam. Não importa se a sua casa é pequena, grande, se tem luxo, se não tem. O importante é que tenha alegria, tenha harmonia. E lá no e-book, na continuação do blog, eu estou dando uns toques sobre como eu fiz para proporcionar um ambiente saudável para que as minhas filhas se desenvolvessem. Um segundo Beleza. item. Muito bom. Vai lá. Estou gostando. O segundo item que eu coloquei lá foi observação. É aí que os pais estão se perdendo um pouquinho hoje no dia a dia. Eles só observam a consequência, como está o filho. Eles não observam o que ele foi fazendo no dia a dia para chegar lá. O comportamento que ele tem, o que ele fala, o que ele conta da escola, os desenhos que ele faz na escola. Tudo isso é a criança expressando o mundo dela. E são coisas muito simples. Tem que observar o seu filho. O que ele diz, ele fala sobre a escolinha, etc. Observe o seu filho. Ele vai te dando as pistas de como ele está se desenvolvendo. Essa é uma segunda dica que eu utilizei. E quando isso é para crianças acima de 7 anos? Porque eu falei de 3 a 7, mas isso muda um pouco, mas não é muito diferente, né, Jonas? Exatamente. Tem algumas Tá. diferenças, Bruno, porque de 0 a 6, consideramos assim que é a primeira infância, certo? Pode ter Certo. mudado um pouquinho isso hoje, porque as crianças estão mais aceleradas. E de 6 em diante, ou de 7 às 12, é a segunda infância. É lógico, você vai ter que interagir com seu filho de forma um pouco diferente. Entendi. Se Muda na mais a primeira, linguagem. muda mais a linguagem, a forma de conversar com ele, você já não vai impor tanta Entendi. disciplina, já vai começar a perguntar um pouquinho mais para ele o que ele acha, vai percebendo, fazendo ele perceber que ele tem importância nessa relação. E depois dos 12 em diante, também já é uma outra linguagem. Então, Existem algumas... O ambiente, a ambiente, observação, 2, observação. 2, a observação, 3, atenção. Você deve dar atenção. Bruno, e se você me pedisse uma dica, por que os meus filhos não me obedecem o que deu errado? Faltou atenção. Certo. Certo. Essa é a dica. É uma dica de ouro realmente. Eu tenho testado agora. Eu fiz tudo isso com a minha filha Jéssica, e agora eu estou testando tudo novamente com a minha filha Alicia, de 4 anos. E funciona assim. Hoje, quando ela chega num lugar, ela gosta de ver o que tem de diferente no lugar, mas não é uma criança que a gente possa dizer assim, nossa, que terrível. Muito pelo contrário, ela é bem tranquila, e o que não falta para ela em casa é atenção. Pais, se vocês não têm tempo para dar atenção em tempo integral, os pais trabalham, eles estão cheios de compromissos, mas nos momentos, seja meia hora, 1 hora,
esteja inteiro. Entendi. Dê a atenção que ela precisa, brinque com ela. De corpo presente, de alma a corpo, tudo presente ali. Legal, hein, Jonas? Tudo. Seja criança junto com ela, na idade dela. Eu não tenho receio de ficar rolando no chão Entendi. com a minha filha, e não importa o lugar. 4, vamos lá. 4. Programas em família. Legal. Bruno, você não tem ideia do que isso representou na vida da minha filha Jéssica. Estou citando ela porque ela foi o meu modelo. Ela que me falou essas coisas que eu estou passando. Eu perguntei assim, Jéssica, o que você lembra do que eu te falei? O que você lembra que mais causou impacto assim? Que você lembrar, tá bom. Ela disse, pai, quando a gente fazia, pegava um filme para assistir e tal. Eu disse, pô, que legal. Então, aí eu lembrei de uma coisa que eu aprendi, que é um segredo da mente, que ela grava com mais, vamos dizer assim, com mais força, de forma mais intensa, aquilo que tem uma emoção forte. Claro. Então, sempre que você for, aqueles momentos em família, que você possa estar naquele seu ambiente saudável ou em outro, mas você esteja participando junto. Não adianta levar seu filho no parque e você ficar lendo o jornal no smartphone e pedindo para o seu filho, vai filho, brinca. Você não está participando. Você não está fazendo um programa em família. Você só foi o motorista que levou seu filho. Tudo a ver, nossa. Então, programas em família marcam muito, unem muito. E mesmo que tenha algum conflito, às vezes, acontece, tudo é natural. É essas coisas que vão aflorando para o pai e para o filho. 5, Jonas. 5. Vamos ver se eu lembro. Liberdade. Caramba, né? Quem é que não precisa de liberdade? Ainda mais uma criança. O 5 é liberdade. Bruno, uma vez vou contar uma história bem curtinha, eu estava com a minha filha, num jardim lá de casa, aí eu tinha que passar para ela eu tinha que dar um toque para ela e medir o quanto ela já estava ou não sabendo sobre a questão das drogas, por exemplo. Aí eu abordei dessa forma. Eu disse assim, filha, você lembra que eu sempre disse que você tem que experimentar as coisas? É bom ser livre para experimentar as coisas. Tem um segredo que eu uso. Eu não fui impondo as coisas a ela. Só fui contando essa historinha. Eu disse, tem um segredo que eu uso. Se eu quero ou não experimentar ter determinada experiência. Primeiro eu dou uma observada nos resultados assim, de quem já experimentou, observo o que eles falam, como se comporta, e se aquilo que eles fazem é condizente com aquilo que eles falam. Certo? Então eu disse assim, foi assim que eu decidi não usar nenhum tipo de droga, porque isso me aprisionaria. E eu quero ser livre para poder decidir as coisas na minha vida. E eu sempre incentivei ela a experimentar. Uma coisa que ela me falou, disse assim, pai, uma coisa que você me falou e eu sempre procurei fazer foi, tem que experimentar as coisas. Eu dei essa liberdade para ela ir escolhendo. Mas lembra, não é só você pegar e dizer, você pode fazer o que quiser, filho. Lembra, você tem que ter um ambiente saudável, você tem que participar da vida do seu filho, dando atenção a ele, nos programas em família, você tem que observar como ele vai se comportando. Então, tudo isso, esse contexto todo ligado, foi me dando essa confiança para dizer, filho, você pode fazer o que você quiser. Com 14 anos, eu disse para ela assim, olha, qualquer que seja a experiência que você quiser ter, você não precisa mais pedir a minha autorização para sair, para ir em qualquer lugar, porque eu confio em você. E com 14 anos, fazer 2 semanas para ela completar 15 anos, eu disse isso para ela. Bruno, você nem imagina assim, a satisfação que eu tenho assim, de partir daquilo. Como ela se desenvolveu mais, como ela decidiu, a partir daquilo, o curso que ela queria fazer na faculdade, as amizades, foi tudo muito perfeito. Ela se sentiu a criadora da realidade dela, aproveitando, né, aproveitando para fazer o gancho do criador da realidade, que é uma coisa muito presente assim na minha vida. E a liberdade foi uma coisa muito bem, Jonas. 6. Chave também. Lembra ou eu tô te pegando de 6. Dar e receber. Eu fiz exatamente isso, Bruno. É interessante.
O 6 é dar e receber. O que eu fiz com ela foi, eu dei carinho, eu não fiquei esperando nada em troca, eu simplesmente dei carinho, porque é uma coisa, eu dei atenção, Entendo. eu participei da vida dela, tudo aquilo que eu queria Poxa vida, receber, eu hoje eu fui gravei dando um para vídeo só ela. sobre isso. E É daí, tudo, né, Jonas? Dá primeiro, né? Tem que querer e receber, não é funciona, só dar, Bruno, tem que querer impressionante, receber. Mas impressionante. você tem que começar dando primeiro, porque você gera uma reciprocidade que é natural, não tem como você não ter de volta, né? Exato. E uma dica assim, para os pais que querem começar hoje, se fosse começar agora, eu começaria Entendi. por dar e receber. Não importa, olha, não se preocupe com esse resultado. Não dê um abraço esperando que amanhã o seu filho vai te dar um abraço. Vai te dar um abraço, eu não sei como é que está a relação Muito bom. desse pai e desse filho, qual é a distância que existe hoje. Simplesmente ele vai ver que você está mudando. Que seja de coração, sinta o quanto você quer o seu filho junto com você. A melhor forma de aproximar um pai e um filho, Muito ou bom. Nós já qualquer estamos pessoa, terminando, é mas através de um antes de abraço. passar o 7, daqui a pouquinho você não pode me deixar esquecer que você vai falar da sua segunda filha, que você quer falar alguma coisa especial depois. Mas vamos lá. 7, Jonas. Ah, bacana. Certo. Não violência. Bruno, eu sempre disse, eu não sou nada modesto nesse ponto. Eu nunca precisei encostar nenhum dedo na minha filha. Eu nunca fui Certo. agressivo com ela de nenhuma forma, nem verbalmente. Eu nunca dei um puxão de orelha, um beliscão nela. Eu nunca falei com ela de forma agressiva. Nunca xinguei ela. Mas o que eu fiz então? Deixei ela fazer o que ela queria? Não. Eu proporcionei um ambiente saudável, observei as coisas que ela fazia, dei atenção, participava dos programas em família, certo? Eu dava o que eu queria receber, Entendo. eu dei liberdade para ela. E tudo isso vai me dando a segurança para não precisar exercer autoridade de pai através de gritos, xingamento ou Muito bom. violência. Muito bom, muito bom. Você sabe que a gente está se esquecendo de quem a gente é em essência, né, Jonas? E É. eu gostei muito de tudo que você falou, porque é muito importante que o pai saiba que a criança tem o que aprender sempre, né? A criança precisa aprender sempre, a gente precisa aprender sempre. Mas a gente tem que entender essa transferência de responsabilidade que o pai está jogando em cima do filho, enquanto que quando as coisas não vão bem na educação dos filhos, é um sinal que o ambiente, que a observação, que a atenção, que a não violência, que tudo isso que você falou, programas em família, está em desequilíbrio. Então, olha, Jonas, eu achei que você foi muito objetivo no seu esclarecimento. Eu tenho certeza absoluta que qualquer pai, qualquer mãe que está nos ouvindo aqui, quando falar que você não precisa nem aumentar o tom de voz para falar com a sua filha, ou que você deu liberdade aos 14 anos para a Jéssica, eu vou falar, meu Deus, isso é uma coisa que jamais eu ia conseguir. Com certeza as pessoas estão se comparando. Mas eu gosto de dizer que tem algumas coisas nesse mundo que são leis naturais e que funcionam. E o que você está falando não é nenhuma mágica, entre aspas, mas pode fazer uma mágica na vida das pessoas. Eu tenho certeza disso, Jonas. Até porque eu tenho acompanhado alguns dos casos que você vem apoiando, que você vem ajudando, que você vem orientando, nos cursos, nas palestras que você ministra e no teu trabalho online aí, eu tenho visto o resultado que essas pessoas têm. Em primeiro lugar, elas falam, ah, mas será? E aí você diz, faça, simplesmente faça que vem o resultado. E para quem está nos vendo, eu digo, baixa o e-book do Jonas e faça. Faça que venham os resultados. Eu sei que você está planejando alguma coisa mais profunda, eu sei também que você não vai dar detalhes agora, porque eu sei como que você é uma pessoa que só gosta de falar aquilo que está bem montado, mas uma coisa eu tenho certeza, você que está nos vendo agora, entenda que tudo isso que o Jonas falou é um trabalho de pesquisa de muitos anos, um trabalho de dedicação de muitos anos, que ele precisou cair, levantar, aprender as coisas que aprendeu, mas você não precisa demorar tanto tempo para aprender. Essa é a vantagem do século XXI, os aprendizados estão aí. Agora, Jonas, fala um pouquinho da Alicia para nós, que você queria comentar alguma coisa especial sobre Pois ela, não, Bruno. para a gente encerrar. Então, olha só. É, essa questão de ser pai é muito além da questão biológica. Então, Claro, com A Alicia certeza. foi mais um presente divino, porque ela é minha filha do coração. Então, eu costumo dizer assim, Certo. porque a Alicia não é minha filha biológica, é minha filha do coração. Eu adotei a Alicia. Logo, bem quando ela era Sim, recém-nascida, já comecei a cuidar dela. E eu digo assim com toda tranquilidade, com toda alegria também,
que não há o vínculo de pai e filho, é muito além da questão biológica, Bruno, é uma questão espiritual, não tem como se explicar a não ser vivendo essa experiência. Eu digo se é o mesmo amor, a mesma dedicação, é a mesma alegria de encontrar minha filha Jéssica e minha filha Alicia, sabe? E uma coisa curiosa é que isso surgiu num momento em que eu disse assim, bom, meu trabalho está feito, enquanto pai, enquanto educador, e agora eu quero, como eu fui pai com 20 anos, né, a minha filha Alicia tem 4, então Quero relaxar agora um eu pouco. quero relaxar um pouco. Eu disse assim, não, agora tem um outro aprendizado, né? Então com a minha filha Alicia, que é minha filha do coração, então eu tenho, vamos dizer assim, autoridade nessa questão para dizer que filhos é uma relação espiritual, pais e filhos é uma relação espiritual. E quando eu falo pais, nós adotamos essa terminologia, né? Porque mães parece só feminino, ao mesmo tempo que pais parece só masculino, mas eu falo especialmente para as mães, porque é muito importante. A mãe, ela está muito mais comprometida nessa questão da relação pai e filho, porque é ela que faz a gestação. Mas para quem conhece a minha esposa, Josi, e vê ela e a Alicia, não consegue dizer assim que a relação delas é uma relação diferente de ela e a Jéssica, no amor, no carinho, no calor da relação. É uma coisa impressionante, como a mãe parece que ela fica grávida junto, mesmo não tendo ficado grávida. É verdade, Então, é verdade. é fantástico. Isso aconteceu também com a minha irmã. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais nova, ela também foi adotada. E daí eu tinha eu digo que a minha primeira paixão, eu comecei a me apaixonar realmente por crianças com a minha irmã, né? Que ela veio bem pequenininha, com 8 dias, e depois acabei repetindo a experiência com a Alice. É uma experiência mágica, Bruno. Muito bom. Espero você nessa experiência, quem sabe? Você sabe que o meu irmão fala, meus amigos falam, cara, é um amor que não tem como explicar. Eles dizem, Então, cara, é um amor sem explicar. É verdade, Jonas, é verdade, sim. E só sendo tio a gente já fica todo babando, imagina sendo pai, né? Jonas, muito obrigado pela sua disponibilidade, muito obrigado pela sua parceria. E eu endosso o seu trabalho sim, porque eu acho que, antes de tudo, tem você aí à frente disso. E tudo aquilo que você faz, a gente sabe da sua dignidade, da sua honra, do seu caráter, da sua atenção, da sua dedicação. Então eu quero que você também saiba que nós estamos aqui do outro lado, estamos perto de você, conte conosco. E a todo mundo que está nos assistindo, eu recomendo que siga o seu trabalho, que faça muita pergunta para o Jonas, que se inscreva lá nos webinários que ele faz às vezes ao vivo para falar mais sobre esse assunto, que realmente fica difícil a gente falar tudo numa entrevista como essa, mas eu queria que o pessoal do Luz da Serra tivesse contato com Transformando Pais em Mestres e conhecesse o Jonas. E aí, de agora em diante, eu tenho certeza que vocês vão poder conhecer mais o trabalho do Jonas, se inscrever na lista dele, receber os conteúdos dele e aí por diante. Jonas, obrigado pela sua participação e eu espero que você siga em frente com esse trabalho seu. O mundo precisa disso, você está prestando um serviço para a humanidade e eu gosto de ver o brilho nos olhos que você fala sobre o tema, cara. Obrigado mesmo, Jonas. Bruno, gratidão por tudo que você está fazendo aí para divulgar esse trabalho. É um trabalho realmente que mexeu muito comigo, muito importante, assim, levar essa contribuição para outros pais, que eu tenho certeza que vão ter um resultado visível, certo? Então, o objetivo de tudo isso é que os nossos filhos e que os filhos dos pais que estão escutando aí da tua audiência, que eles possam ver os seus filhos felizes, realizados. Esse é um dos maiores sonhos dos pais com quem eu tive a oportunidade de conversar por e-mail ou conversar via internet. Eles querem que os filhos sejam felizes e realizados, e o caminho é bem fácil, é muito simples. Então tá bom, Jonas. Obrigado, meu amigo. Muita luz para você e até a próxima. É isso Até a então, próxima. a gente fica por aqui. Um abraço.